Duas irmãs gêmeas, a Maia e a Ariana, deveriam estar estudando na biblioteca, mas uma delas foi para uma festa. Quando chegaram em casa, seus pais sabiam exatamente qual delas não tinha estudado. E você, sabe qual? Foi a Maia. Veja, tem glitter no cabelo dela. O seu Juarez é um síndico. Em seu prédio é proibido ter qualquer animal de estimação, mas ultimamente ele tem ouvido alguns latidos no terceiro andar. Há 3 apartamentos lá. Então ele decide fazer uma visitinha para todos que moram naquele andar. O Roberto, a Clara e o Alan. Qual deles tem um cachorro em casa? É o Alan. Veja só a sapateira da casa dele. Os sapatos estão mastigados. 4 amigos estavam indo para outra cidade de carro. Em determinado ponto, o motorista se distraiu e acabou batendo o carro. Um policial chegou e começou a investigação. Ele perguntou quem estava dirigindo, mas ninguém queria se responsabilizar. Então ele inspecionou o carro. E aí, quem estava dirigindo? A jovem de cabelos ruivos. Tem um casaco no banco do motorista. E ela é a única que não está usando uma jaqueta ou casaco. Então só pode ser dela. A Joana estava esperando uma encomenda chegar, mas nunca chegava. E como ela precisava trabalhar, pediu a seu marido para ir até a agência dos Correios para saber sobre seu produto. Quando ela voltou do trabalho, seu marido disse ter acabado de chegar dos Correios e que eles disseram que a encomenda ainda não havia chegado. A Joana não acreditou nele e o acusou de nem ter saído de casa. Como ela descobriu? Veja só o carro. Está todo coberto de neve. Se tivesse ido à agência, o marido certamente teria limpado o carro primeiro. Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Ninguém lê ou estuda. A senhora Regina voltou para casa após um longo e agradável dia em um clube. Suas 3 filhas deveriam ter se divertido sozinhas. Ela perguntou o que elas fizeram. A Ana diz que passou o dia assistindo à TV. A Ellen respondeu que passou o dia em um parque aquático. E a Eva disse para sua mãe que participou de um concurso de doces com seus amigos. A senhora Regina era esperta e sacou na hora que uma das meninas estava mentindo e havia passado o dia todo estudando. Quem é a garota rebelde? A Ana. Observe as mãos dela. Algumas manchas de tinta. Se ela tivesse mesmo passado o dia assistindo à TV, não precisaria de uma caneta. Em dezembro, os alunos do curso de Economia fariam uma prova de econometria. Foi a prova mais difícil que eles tiveram naquele semestre. E todos estavam preocupados. No dia da prova, os estudantes entraram na sala. O lugar de cada aluno já estava marcado, pois o professor tinha certeza de que um deles iria colar. Então, ele fez essa pessoa se sentar de frente para ele. Que aluno era esse e como o professor descobriu? É o aluno de cabelos escuros. É novembro e todos os alunos estão vestidos com roupas leves. Mesmo com um calorão, o tal aluno está usando um suéter de mangas compridas. Ele só pode estar tramando alguma coisa. Agora, observe bem estas 3 alunas. Samara, Melissa e Estela. Uma delas conseguiu colar na prova, sem ninguém ver. Qual delas? E como ela conseguiu olhar suas anotações? A Estela. Ela está usando botas de cano longo e é lá que ela guardou suas anotações. A Michelle deu uma festa em sua casa. Ela deu falta do seu irmão e foi para o andar de cima procurá-lo. Quando se aproximou do quarto dele, ouviu risos. O irmão dela estava lá com alguma garota. Mas a Michelle não conseguiu descobrir quem era e ficou super curiosa. Então, depois que eles saíram do quarto, ela entrou lá e procurou alguma pista. Ela suspeitava de 3 garotas, a Lilian, a Sarah e a Nicole. Pouco depois, Michelle adivinhou com quem seu irmão estava namorando. Quem? Seu irmão estava namorando a Nicole. Tem um brinco no sofá. E a Nicole está usando só um brinco, igualzinho ao do sofá. Ela só pode ter perdido ele.
Você sabe dizer qual dos alunos desta turma não é uma pessoa de verdade? O garoto do meio não tem sombra. Isso é super estranho. O Miguel tinha uma queda pela Eliana, sua colega de escola. Um dia ele resolveu escrever um bilhete para ela, convidando-a para sair. Mas infelizmente, ele não lembrava onde ela costumava se sentar. Você sabe dizer em qual carteira ele deve deixar o bilhete? Observe a foto da Eliana. Ela está acenando com a mão esquerda, o que mostra que ela provavelmente é canhota. E só há uma carteira em que a caneta está à esquerda do caderno. Essa só pode ser a mesa da Eliana. O gerente de uma mercearia descobriu que alguém estava roubando bananas da loja todos os dias. O homem conduziu sua própria investigação e chegou a 3 suspeitos. Mas ele não podia acusar os clientes até ter 100% de certeza. Observe os suspeitos e diga quem é o ladrão de bananas. Veja o chapéu alto deste cara. É um lugar perfeito para esconder e roubar coisas. Ele deve ser o ladrão. O Bruno e a Giane estão em Londres, a trabalho. Eles resolveram se encontrar em uma cafeteria à noite. Agora os dois estão dirigindo para lá. Você sabe dizer qual deles não está sendo muito esperto? O Bruno. Na Inglaterra, as pessoas dirigem à esquerda da via. E ele está no lado direito. No início da manhã, uma grande quantia de dinheiro sumiu do cofre de um escritório de contabilidade. Apenas 3 pessoas estavam lá naquela hora. Larissa, a contadora, diz que se ausentou por alguns minutos para ir ao banheiro. Eric, o gerente de software, afirmou que fez uma pausa para o almoço e não viu nada. José, o zelador, diz que passou a manhã toda limpando o segundo andar. E aí, qual deles está mentindo? O Eric. Como assim, pausa pro almoço? O roubo foi no início da manhã. Alguém estava roubando alimentos de uma mercearia. O gerente não conseguia descobrir quem era e contratou um detetive. Observe as gravações da câmera de segurança do ano passado e diga quem é o ladrão. É a mulher grávida, de cabelos escuros. Já se passou 1 ano e ela ainda está grávida. Outra coisa, o tamanho da barriga dela é sempre o mesmo. Só pode ser falsa. A Teresa estava passando o dia com seu namorado, Dennis. Após o almoço, ela disse que tinha um assunto importante para resolver e saiu, voltando 2 horas depois. Assim que entrou em casa, a Teresa percebeu que ele a estava traindo e terminou tudo com ele. Como ela descobriu isso? Veja só o pescoço do Dennis. Tem uma mancha de batom nele. É vermelho, mas a Teresa está usando batom rosa. Ou seja, não é dela. O Dr. Roberto, um dos melhores cirurgiões do país, chegou em sua empresa de seguros. O homem diz que foi roubado à noite, na rua. O atendente perguntou se o Dr. Roberto se lembrava de algum detalhe específico sobre a aparência do criminoso. E ele respondeu que não. Tudo tinha acontecido tão rápido. E, para piorar, ele tinha problema de visão. O atendente se recusou a abrir uma investigação. Ele disse que o Dr. Roberto estava mentindo. Ele não tinha sido roubado coisa nenhuma. Por que o atendente não acreditou no médico? O Dr. Roberto é um cirurgião. Não daria para exercer tal profissão enxergando mal. Ou seja, ele mentiu. Em uma cidadezinha, alguém roubou todos os nuggets de frango de um supermercado. O proprietário ligou para a polícia e eles vieram investigar o caso. Havia 3 suspeitos que estavam na loja no momento do crime. A dona Wanda diz que sua família era vegetariana, então ela nem passava perto das carnes. O Sr. Martinho diz que precisava voltar para casa urgentemente, pois tinha uma videoconferência. Ele não podia perder tempo com aquilo. E o Tomás simplesmente afirmou que não tinha roubado nada. Quem é o ladrão? A dona Wanda. Ela disse que sua família era vegetariana, mas atrás dela tem um frango assado quentinho esperando na mesa.
A Gisele estava andando pela floresta. Quando começou a escurecer, a jovem tentou encontrar o caminho de volta para casa, mas se perdeu. Depois de andar um bocado, ela encontrou a casa de uma bruxa e pediu ajuda à velha. A bruxa topou levá-la para casa, mas só com uma condição. Ela entregou um pedaço de corda para Gisele e disse: "Coloque-a em qualquer lugar. Se eu puder dar um passo por cima dela, você ficará comigo pelo resto da sua vida. Se eu não conseguir fazer isso, mostrarei o caminho que leva à sua casa." O que a Gisele deve fazer? A Gisele deve colocar a corda encostadinha na parede. Assim, a bruxa não conseguirá dar um passo por cima dela. Dê uma olhadinha nesta imagem e identifique quem é o ladrão. Veja este cara. A mão direita dele está dentro da bolsa da mulher.